Oi, eu sou a Fernanda. Oi, sou a Carol. Oi, eu sou a Giovana. E hoje a gente vai apresentar o seminário de Estrutura e Dinâmica Social relativo ao texto de Max Weber chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mais especificamente os capítulos 1 e 2 desse texto. Max Weber foi um intelectual, jurista e economista alemão que nasceu em 1864 e morreu em 1920. É o período que a gente entende como o início da segunda revolução industrial, que a gente teve o advento da eletricidade, do petróleo e da química muito mais forte na indústria. Antes de falar do texto, a gente queria introduzir um pouco a questão do protestantismo, né? Por ser uma questão central que o Max Weber vai abordar. O protestantismo, ele é um movimento religioso que surgiu com a ideia de reformar a Igreja Católica, a partir de algumas discordâncias. Esse processo de esse processo de reforma começou com Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses na porta de uma igreja, em que ele reivindicava algumas mudanças para o clero. Isso aconteceu no século XVI. Os motivos para esse rompimento são as práticas ilegítimas da igreja, as divergências em relação a outros princípios católicos, como a adoração de imagens, o celibato, as missas que eram realizadas somente em latim, a autoridade do Papa, além da necessidade de relacionar-se diretamente com seu Criador, sem a necessidade de um intermediário. Essa última parte é muito importante porque foi nesse momento que a Bíblia ela foi finalmente traduzida para outros idiomas além do latim. Então as pessoas puderam ter de fato a sua própria interpretação em cima dos textos sagrados. Assim, com sua própria interpretação, várias pessoas começaram a divergir sobre o que era certo e o que era errado na visão de Deus. Aqui a gente tem uma tirinha que ilustra de uma maneira bem divertida o que aconteceu na Reforma Protestante, que não foi nada divertida. As causas que contribuíram para o enfraquecimento da igreja. Aqui a gente tem as causas econômicas, né? O acúmulo de capital era visto como um pecado, como o Max Weber diz, os católicos eles costumavam ser ascéticos, então a gente tinha a burguesia completamente descontentada, porque eles queriam acumular capital. A gente tinha o desejo da nobreza de deter as riquezas da igreja, porque a autoridade do Papa e a riqueza da igreja incomodava aqueles que queriam se apossar desse dinheiro. A gente tinha um questionamento da autoridade papal como uma característica política para essa reforma protestante, e as causas religiosas, como a gente já disse no slide passado, estão relacionadas às contradições da instituição igreja. Então, o luxo excessivo, a corrupção, a venda de cargos e de relíquias e a venda de indulgências, que foi o que mais pesou para que as pessoas contestassem a igreja. A gente tem aqui o início da reforma, com Lutero pregando as 95 teses, e aí ele queima a bula papal e Lutero é excomungado. Também traduz a Bíblia para o alemão. Aqui embaixo a gente tem as principais ideias que já foram ditas no slide passado. A partir do momento que a gente tem várias interpretações da Bíblia, começam a surgir diversas vertentes do protestantismo. Então, a gente tem os calvinistas, os puritanistas, os anglicanos, várias vertentes que vão afetar diretamente, que vão bater diretamente com as ideias da Igreja Católica. A gente vai falar aqui sobre as que Max Weber mais usa no texto, que é o calvinismo e o puritanismo, que muitas vezes são entendidos até como a mesma coisa. O calvinismo foi a doutrina que começou a enxergar no trabalho uma grande virtude que deveria ser valorizada e os lucros do trabalho eram vistos como uma forma de honrar a Deus. Além disso, a gente tem no calvinismo uma das ideias principais e mais inovadoras, por assim dizer, dessa vertente, que é a ideia de predestinação. Então, você não poderia se salvar em vida. Antes mesmo de você nascer, você já tinha sido escolhido se você iria ser um pecador ou se você ia se salvar. E as pessoas conseguiam visualizar isso, conseguiam ter noção
do que teria sido predestinado a elas a partir do lucro que elas recebiam em vida, do conforto que elas conseguiam trabalhar e receber. Então, essa é uma ideia muito importante dentro do calvinismo, que a gente vai ver Max Weber discutindo sobre, de acordo ao longo do texto. Junto com o calvinismo, a gente tem o puritanismo, que é basicamente uma vertente que também pertence a Calvino, que é esse cara aqui da foto, e só que ela costuma ser vista como uma vertente um pouco mais radical. Aqui a gente tem também a continuação do quadrinho, que fala sobre o Calvino, o calvinismo, né? O trabalho era bom e o ócio era visto como pecado, crença na predestinação, em que o sucesso material era visto como salvação, e a ética protestante é o espírito do capitalismo, que o Weber vai discorrer sobre. Então, defende o trabalho, determinação e persistência. O lucro, o júri e a competição deixam de ser pecados como costumavam ser na doutrina católica. Seguidores de Calvino. Na França, eles eram chamados de huguenotes, na Inglaterra, de puritanos e na Escócia, de presbiterianos. Óbvio que existem diferenças conceituais entre esses, mas, em geral, é assim que é separado. E aí a gente tem o anglicanismo também, né, que Weber não cita muito, mas é legal de saber sobre. Capítulo 1. No primeiro capítulo do texto, Weber vai relacionar as diferenças entre as manifestações religiosas, vai mostrar quais são abordagens incompletas que a gente tende a cair, mas que a gente não pode se deixar na tentação, e como a sociedade se estruturaram de acordo com essas crenças religiosas. Weber começa chamando a atenção sobre o caráter predominantemente protestante dos proprietários do capital e empresários, assim como da mão de obra qualificada, que costumava ser mais protestante do que católica. E aí é a partir disso que ele vai desenvolver a história, o cenário histórico-político, até ele chegar em uma conclusão. Ele diz basicamente que em todo lugar que o capitalismo distribuiu a população em camadas sociais e profissionais em função da sua necessidade, isso aconteceu. Então não é uma exceção, não é algo restrito a só um lugar, é uma coisa geral. Por isso que tem que ser olhado com tanto cuidado. Ele disse que os protestantes ficaram mais concentrados nos postos de trabalho mais elevados e de grandes empresas. Por mais que os protestantes não sejam maioria na educação superior. Quais são as razões históricas para que isso aconteça? Ele diz que a posse de capital, né, muitos protestantes, então, eles já tinham a posse de capital familiar, vinda de riquezas hereditárias, então ele não nega isso, ele fala que também é uma verdade, e que a educação dispendiosa também acontece na maioria das pessoas que seguem a doutrina protestante. Mas ele coloca um porém. Ele diz que regiões alemãs com rotas comerciais mais desenvolvidas se converteram ao protestantismo no século XVI. Então, os lugares cujo comércio era mais evidente começaram essa conversão mais rápida, né? Eles viraram adeptos de maneira mais rápida. E aí ele questiona essa rapidez de conversão e diz qual que é a razão para que essas cidades com um comércio tão evidente quererem uma reforma. E aí ele conclui com a seguinte frase: a emancipação ante o tradicionalismo econômico aparece como um momento excepcionalmente propício à inclinação, a duvidar até mesmo da tradição religiosa e a se rebelar contra as autoridades tradicionais em geral. Então, basicamente, tudo estava relacionado ao tradicionalismo econômico pregado pelo catolicismo. E o descontentamento com isso, por parte dos comerciantes, fez com que eles estivessem predispostos a se converter ao protestantismo. Só que essa conversão não significou exatamente uma abolição da dominação religiosa. Muito pelo contrário, Weber diz que isso significou basicamente uma substituição de um tipo de dominação por outra. Então, antes, ele diz que se tinha dominação somente formal e cômoda, que mal se fazia sentir na prática, por parte da Igreja Católica.
E aí ele fala que quando essa dominação passou a ser protestante com o espírito do capitalismo, a regulamentação foi levada muito a sério. Foi muito incômoda, insuportável e que começou a penetrar todas as esferas da vida doméstica e pública. Ele fala até um pouco bravo essa parte. E ele diz não só isso, além de ser incômoda, chata, insuportável, ele diz que a classe burguesa desenvolveu um heroísmo em defesa dessa dominação. Então não era só mais um tipo de dominação que acontecia de forma exterior e cômoda. Era agora uma dominação defendida com seus guardas burgueses e completamente incômoda. Uma dominação heróica, né? E aí, para além um pouco das razões históricas, que Weber diz que é mais importante ainda, a gente vai ter algumas coisas que tornam essa questão curiosa. Então, como eu já disse, a educação superior tinha os católicos em maioria, mas também tinham protestantes, né, que tinham dinheiro do comércio e tudo mais. E aí a gente tem, basicamente, uma divisão depois que essa educação superior acontecia. Enquanto os protestantes, eles, depois de passarem pela educação superior, iam para cursos técnicos e tinham interesse em parar em indústrias e na vida burguesa de negócios, né? Ou seja, eles tinham o que Weber chama de inclinação para o racionalismo econômico. Os católicos, eles tinham pouco interesses nesse cenário industrial. Muito pelo contrário, né? Eles iam para os ginásios humanísticos para continuar estudando, mas nada relacionado ao comércio técnico que os burgueses, que os protestantes se envolviam. Então, mesmo que a educação superior tivesse essa maioria de católico, existia uma divisão muito clara depois que ela acontecia. E aí, Weber conclui que a relação de causalidade repousa, sem dúvida, no fato de que a peculiaridade espiritual inculcada pela educação, e aqui vale dizer, a direção conferida à educação pela atmosfera religiosa da região de origem da casa paterna, determinou a escola da profissão e o subsequente destino profissional. Então, a gente tem a religião determinando o que o aluno iria fazer depois da educação superior. E aí, para além do histórico político, ainda, Weber diz que é mais importante ainda a gente entender as peculiaridades católicas, mas as peculiaridades religiosas. Mas para a gente entender as peculiaridades religiosas, a gente não pode se apegar a algumas ideias pré-concebidas, algumas ideias incompletas. E essa ideia incompleta que ele apresenta pode ser resumida nessa frase que ele cita, que é bem ou comer ou dormir, há de escolher. Então, você não pode fazer os dois, você tem que escolher um ou outro. E aí ele diz que a gente pode dizer que os protestantes escolhem comer melhor e os católicos escolhem dormir melhor, né? Os católicos enquanto ascéticos, e estranhando o mundo, né? Então não se envolvendo muito com as atividades exteriores no contexto em que ele vive. Enquanto os protestantes são ditos como materialistas, expressam a alegria do mundo, se envolvendo até em excesso com o que está em volta deles, né? Sendo amigos do mundo. Só que essa questão ela não pode ser vista como completa dentro da peculiaridade de cada confissão religiosa, porque ele diz que os puritanos ingleses, holandeses e americanos eram o oposto disso. Então, não é uma característica protestante, é uma característica que se desenvolveu dentro do capitalismo com alguma coisa que aí ele vai explorar no segundo capítulo. Mas ele dá esse aviso para a gente não se apegar a essa ideia, até porque isso era muito mais uma maneira dos católicos criticarem os protestantes e os protestantes criticarem o católico do que de fato uma característica das duas doutrinas. Por isso, por conta desse pensamento incompleto, Weber propõe então que questione-se a ideia de um íntimo parentesco entre o estranhamento do mundo a acesse e devoção eclesial por um lado e participação na vida de aquisição política por outro. Ou seja,
que o íntimo parentesco e a participação na vida de aquisição capitalista sejam vistas por uma perspectiva diferente ainda não explorada. O último exemplo que ele usa é para falar sobre os círculos de comerciantes, sobre os pietistas, né, que também é algo que se desenvolveu lá do protestantismo, mas é muito mais vinculada à crença católica do que a protestante, porque os pietistas, eles veem a fé acima da razão. Então, é um catolicismo um pouco exacerbado para meios didáticos. Então, ele fala que enquanto existiam círculos de comerciantes, porque os católicos também vieram, alguns católicos também vieram do círculo de comerciantes, que viviam no lucro, algumas pessoas que estavam naquele círculo discordavam daquilo e iam então viravam então pietistas, né? Então era uma negação do que eles viviam no círculo de comerciante. E aí ele disse que, análogo a isso, a gente tinha educação ascética de alguns católicos que se rebelavam contra aquilo e viravam empresários capitalistas. Só que qual que é a questão interessante em relação ao protestantismo? Que quando a gente fala dessa segunda situação, a gente não está falando sobre grupos isolados, como aconteceu com os pietistas. Aqui é uma coisa que acontece em todo lugar, de maneiras parecidas, basicamente como uma epidemia, vai. E aí, Weber diz que o espírito do trabalho de progresso ele não pode ser entendido como se fosse a alegria do mundo em sentido iluminista, então como se ele estivesse totalmente ligado ao caráter liberal burguês. A gente tem que olhar para o caráter religioso. O antigo protestantismo de Lutero, Calvino e Knox Goethe era inimigo declarado de aspectos inteiros da vida moderna. Então, não é uma coisa que os próprios precursores do protestantismo pregavam. Se é para encontrar um parentesco íntimo entre determinadas manifestações do antigo espírito protestante e a cultura capitalista moderna, não é em sua pretensa alegria com o mundo, mais ou menos materialista, ou em todo caso anti-ascética, que devemos procurá-lo, mas sim, queiramos ou não, em seus traços puramente religiosos. Para isso, então, Weber diz que a gente tem que abandonar as vagas representações, abandonar só a perspectiva histórico-política e penetrar a peculiaridade característica e as diferenças entre os pensamentos religiosos, para de fato entender a ética protestante e o espírito do capitalismo. Agora a gente vai introduzir o capítulo 2, primeiro eu, Giovana, e depois a minha colega Carolina. Então, primeiramente o Weber começa a falar, né? O capítulo 2 chama O Espírito do Capitalismo. E o que é o capitalismo, né? O Weber comenta que é difícil tentar resumir o que é o capitalismo, mas basicamente é uma individualidade histórica, uma realidade histórica com complexos de conexões e conceitos. Ele fala também da significação cultural que isso representa. Não se pode resumir uma realidade histórica sem conhecer as partes e componentes desta. Logo, se conclui que a resposta do que é o capitalismo não se encontra no início da pesquisa, e sim no final, durante o capítulo. Diante disso, ele procura apresentar alguns exemplos que servirão de ferramenta para procurar entender o que seria o espírito do capitalismo de acordo com o capítulo que vai passando. Aí a gente vai começar aqui, né, sobre o sermão do Benjamin Franklin, né? Mas antes, eu vou apresentar quem é o Benjamin Franklin, né? Ele foi um editor, jornalista, cientista e diplomata. Personagem histórico importante na história dos Estados Unidos. Ele viveu de 1706 a 1790, no século XVIII. Ele estudou a eletricidade e ele que criou o para-raio, por exemplo. Ele contribuiu para a união das 3 colônias que se tornou os Estados Unidos, como que a gente conhece hoje. E ele também participou do comitê que elaborou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ou seja, ele é um personagem importante, né? Uma figura importante na história dos Estados Unidos.
No início do capítulo, o Weber apresenta esse sermão do Benjamin, que ensina algumas dicas simples de orçamento e administração pessoal. Aí tem algumas frases prontas e, enfim, aí eu fiz um resumo aqui. Tempo é dinheiro, por exemplo, a ausência de trabalho é a ausência de dinheiro. Crédito é dinheiro, o dinheiro emprestado, ele aumenta o poder de compra, né? Dinheiro é procriador por natureza e fértil. Fala sobre investimentos e juros. Quanto mais dinheiro você tem, mais você pode investir, né? Um bom pagador é senhor da bolsa alheia. Paga bem e dá mais direito a ganhar empréstimos. E faça registro de gastos. Coisas assim. Aí, um ponto interessante destacar, né? Aparentar e ser honesto aumenta o crédito. Aí tem um trecho que tem no livro, que é que o Benjamin Franklin escreveu. As mais insignificantes ações que afetam o crédito de um homem devem ser ponderadas. As pancadas de ter martelo que seu credor escuta deixam 6 meses sossegados. Mas se vê a mesa de bilhar ou escuta sua voz numa taberna quando devia estar a trabalhar, no dia seguinte vai reclamar seu reembolso e exigir seu dinheiro antes que tenha à disposição de uma vez só. Então, cuidar da imagem, né? Para você manter o seu crédito. Aí, alguns pontos, né? Porque o livro não se trata sobre orçamento e finanças pessoais, né? Agora vamos para a crítica que o Weber fez em cima disso. Que ele diz que parte do espírito capitalista que a gente está falando sobre o capítulo encontra nesse sermão, o que seria o retrato da cultura americana. A filosofia da avareza, né? Que tem um texto que ele fala, né? O ideal do homem honrado e digno de crédito e, sobretudo, a ideia de dever que o indivíduo de se interessar pelo aumento de suas posses como fim de si mesmo. Com efeito, aqui não se prega simplesmente uma técnica de vida, mas uma ética peculiar cuja violação não é tratada apenas como um desatino, mas como uma espécie de falta com o dever. Isso, antes de tudo, é a essência da coisa. O ideal capitalista americano em que o dever trata-se de querer multiplicar a riqueza e não apenas uma estratégia. O dinheiro, ele é como fala, ele é a causa, ele não é uma ferramenta, né? Aí, advertências morais vêm com um utilitário, a honestidade para ganhar crédito, por exemplo, as virtudes como fim de manter uma boa aparência propositalmente. Tipo, essas virtudes não são por ser virtudes, elas estão aí que você usa como ferramenta para manter uma boa aparência e conseguir crédito, por exemplo. E aí, a inversão da ordem do ganhar dinheiro para viver do que o viver do dinheiro que você usava aqui como ferramenta para viver. Agora você vive pelo dinheiro, né? É tipo um tipo de ética em cima disso. A ética capitalista bem americana. Aí ele coloca o exemplo do Jacob Fugger. Jacob Fugger é um banqueiro alemão, o homem mais rico da história. Ele viveu entre o século XIV e XV. Esse cara aí da foto do slide, dessa pintura aí. Ele financiou imperador romano e papa durante o Renascimento. Então, assim, né? O cara tinha muito dinheiro. O Weber, ele fala de um exemplo, um texto, por exemplo, um sócio que se aposenta por já ter trabalhado o suficiente, ou enfim, pelos próprios motivos dele, o Jacob Fugger repreenderia por sua pusilanimidade, que seria como se o cara que quisesse aposentar ele fosse covarde, sem ânimo, né? E que isso seria um exemplo do estilo do capitalismo moderno, né? O estilo de pensamento do capitalismo moderno. Weber ressalta que esse tipo de capitalismo já existia
na China, na Índia, na Babilônia, na Antiguidade, na Idade Média. Por exemplo, esse Jacob, ele é do século XIV, então bem antes do sistema capitalista aparecer oficialmente. Só que antigamente faltava uma ética, um ethos que ele fala, né? Uma identidade social, um modo de ser, um caráter. Esse tipo de pensamento capitalista existia, mas ele ainda não era um estilo de vida geral e comum. Alguns ricos poderiam pensar dessa maneira, mas não era popular. E ao contrário do contexto mais recente do capitalismo, que torna isso como estilo de vida, né? Antigamente, o espírito capitalista do qual estamos falando existia entre os burgueses, nas diversas partes do mundo. Outra diferença é que antes era concentrado e hoje é disseminada, parafraseando, contextualizando o que Weber escreveu. Aí, sobre o contexto que Benjamin Franklin estava inserido, né? O Weber ele ressalta bastante sobre como o contexto e a comunidade que você está influencia no capitalismo dessa região e de como que isso, como fala, isso se sobressai, se isso dá certo, né? Porque se uma comunidade ela não contribui, não tem esse tipo de pensamento enraizado, o próprio sistema dá uma enfraquecida. Aí, por exemplo, ele fala da influência do pai, que é calvinista do Benjamin, né? Que ele fala sobre o trabalho, né? Que o Benjamin ele cita na autobiografia, o pai dele dizendo: "Vês um homenzinho em sua profissão, digno ele é de se apresentar perante os reis." Que isso influencia, esse tipo de coisa que o pai dele falava, influencia o modo que ele via o dinheiro, né? O dinheiro honesto, que é consequência do profissionalismo, de acordo com a moral de Franklin, né? Eu escrevi aqui que um ideal meritocrata que virou a moral do Benjamin, que é se você trabalha e trabalha bem, isso vai ser devolvido em dinheiro. E isso é uma moral, uma virtude. O capitalismo é um cosmos no qual não se pode alterar o que deve seguir e o que é imposto para viver. Por exemplo, normas econômicas que o fabricante deve seguir para não ser eliminado e o empregado deve seguir para não para se adaptar e não ser desempregado. O capitalismo cria e educa para si mesmo os sujeitos econômicos, empresários e operários. Para fazer aqui uma parte do Weber. Para que essas modalidades de conduta de vida e concepção de profissão adaptadas à peculiaridade do capitalismo pudessem ter sido selecionadas, isto é, tenham podido sobrepujar outras modalidades, primeiro elas tiveram que emergir, evidentemente, não apenas indivíduos singulares isolados, mas sim com um modo de ver apontado por um grupo de pessoas. Então, o capitalismo, ele mesmo cria os indivíduos capitalistas e a própria sociedade, ela reforça. Então, fica tipo um loop de o capitalismo cria as pessoas criam o capitalismo e assim o próprio sistema se fortalece. Então, para que o capitalismo seja integrado e forte, precisa de apoio e concordância com a sociedade inteira. E incorpora-se essa ética capitalista para a vida das pessoas que pegam isso para si mesmas. A terra natal de Benjamin Franklin, o espírito do capitalismo existiu antes mesmo do capitalismo oficial, né, o sistema capitalista. E comparado às outras regiões americanas, tal espírito esteve bem menos desenvolvido. Então a região dele era bem mais capitalista, se for pensar no significado de capitalismo. Em 1632 havia queixas quanto ao emprego do cálculo da busca de lucro, em contraste às outras regiões da América.
o impulso aquisitivo não foi menor fora do capitalismo burguês, como os antigos aristocratas. O que Benjamin Franklin escreveu e foi aplaudido, se escrito em outra época, como na Antiguidade ou na Idade Média, por exemplo, poderia ter sido interpretado como uma expressão da mais sórdida avareza, como quanto uma disposição simplesmente indigna. Até hoje, parte desse pensamento ainda pode existir em grupos sociais menos envolvidos com a economia capitalista. Então, resumindo, é isso que eu disse, né? A sociedade, ela fortalece o capitalismo e quanto mais as pessoas estão envolvidas nesse pensamento, nessa ética do estilo do Benjamin, né, bem americana, meritocrata, mais o próprio sistema se fortalece. Enquanto em comunidades que podem ver isso como ganância e tal, elas estão menos envolvidas com o sistema. E o Benjamin Franklin é claramente segundo Weber, um exemplo de processo disso, né? Um grande capitalista, mas que também não veio do nada, da criação do pai e da região que já era bem clássica de espírito capitalista, digamos assim. Mais um pouco sobre contextos. Aí eu coloquei alguns trechos importantes para se ressaltar. Que aqui em página 50 que o Weber escreveu. A disseminada preponderância da absoluta falta de escrúpulos na afirmação do interesse pessoal no ganho pecuniário foi justamente uma característica específica daqueles países cujo deslanche capitalista burguês, mensurado segundo a escala do desenvolvimento ocidental, se não tiver em atraso. Então, aqui, ganho pecuniário é ganho de dinheiro, de lucro, né? Manteve em atraso porque, assim, calculando o desenvolvimento e crescimento capitalista foi menor dessas falta de escrúpulos, como o Weber falou. Aí, continuando um pouco, para entender melhor, ele fala sobre a Itália como exemplo em relação à Alemanha, né? Todo fabricante sabe que a falta de conscienciositar, não sei como que fala, que significa consciência, retidão, escrupulosidade, né, dos trabalhadores foi e continua a ser, em certa medida, um dos principais obstáculos do seu desenvolvimento capitalista. O capitalismo não pode empregar como operários os representantes práticos de um livre-arbítrio, né, indisciplinado. A diferença se dá pela mentalidade capitalista como um fenômeno de massa. Então, por exemplo, os países e lugares que teve menos organização em fábrica e menos organização e mente centrada no pensamento capitalista, por exemplo, menos organização, cada um ganhando seu dinheiro e tal, teve menos crescimento econômico. O capitalismo ele se integrou de forma menos intensa, né? É a mesma coisa de que a gente está falando sobre o Franklin, só que agora ele usa esse exemplo na Itália. O ganho desbragado, sem vínculo nenhum com norma nenhuma, sempre existiu em todos os períodos da história, onde quer e como quer de fato fosse possível. A produtividade de forma ordenada para obter mais lucro, mas para isso a massa precisa aderir a essa forma. Os empregados que seguiram obedecendo esse processo obtiveram menor desenvolvimento capitalista. Mais um exemplo sobre o tradicionalismo, que eu acredito que a Carolina vai continuar falando mais sobre. O adversário com o qual teve de lutar o espírito do capitalismo foi, em primeiro lugar, e continuou sendo aquela espécie de sensibilidade e de comportamento que pode se chamar de tradicionalismo. O Weber fala que o tradicionalismo é o adversário contra o espírito do capitalismo. E para explicar isso, eu peguei uns trechos e exemplos
exemplos práticos do que seria o exemplo do tradicionalismo. O empresário moderno, para aumentar o rendimento do trabalho, usa o salário por tarefa. Né? Você trabalha mais, você ganha mais. Isso era usado mais nas fábricas, né, para aumentar a produção. Aí, quanto mais você produz, mais você ganha. Tentaram usar isso na agricultura. Esse mesmo sistema atraiu os empregadores, já que a agricultura, de acordo com o clima, lucros ou prejuízos dependiam da aceleração do trabalho, né? Tem um clima que você precisa tentar colher mais porque não é que nem uma fábrica que todo ano, todo dia, de certa forma, o trabalho ele é parecido. Ou na agricultura tem muita influência climática. Só que tem um porém, não deu certo, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. O método não funcionou, pois aumentar o dinheiro recebido de trabalho feito, os homens passaram a trabalhar menos para ganhar o mesmo valor de antes. Ganhar mais atraía menos do que trabalhar menos. Então, fizeram isso na agricultura, mas como que era um pessoal que trabalhava mais, bastante, e não deu muito certo, porque o pessoal ele queria ganhar aumentar o salário, e acabou que ganhava o mesmo dinheiro trabalhando menos. Então, não deu muito certo. Isso é um exemplo justamente daquela atitude que deve ser chamada de tradicionalismo. O ser humano não quer, por natureza, ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, mas simplesmente viver de modo como está habituado a viver e ganhar o necessário para tanto, né? Alguns trechos que Weber escreveu. Já que o apelo ao senso aquisitivo pela oferta de salário mais alto por tarefa termina em fracasso, seria muito natural recorrer ao método exatamente inverso, tentar a redução dos salários a fim de obrigar o trabalhador a produzir mais do que antes para manter o mesmo ganho. Que os salários baixos acabaram sendo mais produtivos por conta desse tradicionalismo, da pessoa estar mais contentada a manter o seu trabalho, diminuir o trabalho e manter o dinheiro para continuar vivendo do mesmo estilo de vida que estava vivendo. Então, continuando aqui na metade do segundo capítulo, continuando sobre o tradicionalismo, ele coloca, então, que é um dos maiores obstáculos do espírito capitalista. E que, em algum momento, teve uma ruptura entre essa tradição e entrou o espírito capitalista. Ele coloca, na verdade, ele pega um conceito de um outro historiador, que são os leitmotivs, seriam como os fios condutores, assim, para a gente explicar a história econômica das coisas. Que seria, o primeiro seria a satisfação de necessidade, então necessidades humanas mesmo, de sobrevivência, versus o ganho. E aí, durante muito tempo, durante toda a economia tradicional, assim, o ganho servia para satisfazer as necessidades, não o contrário. Com a fixação no capitalismo como sistema econômico, você tem o ganho como um fim em si mesmo. Então, você não está necessariamente ganhando para satisfazer suas necessidades, como a Giovana falou anteriormente. Você está ganhando só por ganhar. Você tem uma ambição nova que seria ganhar para ganhar. E aí ele coloca que empresas capitalistas, apesar de serem capitalistas no modelo econômico, no modo de produção e na exploração, elas podem ser geridas de maneira tradicional. Não seria, então, uma empresa capitalista, propriamente capitalista no modelo econômico, só que gerida de maneira tradicional. Ele coloca que é um empresário, então, que ele tem uma vida cômoda, uma vida pacata. Cômoda porque tanto a matéria-prima, o produto que ele está vendendo, quanto os fregueses vêm até ele. Então, essa setinha que está chegando no círculo do empresário, ela é importante, porque o empresário fica parado ali e os camponeses vêm, então, do campo para o galpão, para a casa do empresário, com o tecido já pronto, já feito. O empresário valida isso, então ele dá um selo de qualidade, ele fala, tá tudo bem, tá tranquilo. E o cliente também vai até ele para comprar esse tecido. Esse empresário também, então, ele tem uma vida cômoda, né? E cômoda também no sentido de que ele trabalha
pouco, digamos assim, em comparação com o jovem empreendedor capitalista, ele vai trabalhar bem menos, porque ele vai trabalhar só para suprir as suas necessidades, então só para viver uma vida modesta, modesta entre aspas, né? Porque ela não é necessariamente simples, mas é modesta em comparação com ostentar muito e com ter muito luxo e tudo mais. Então ganha para suprir as necessidades e para, teoricamente também, colocando um pouco de maneira simplificada nas palavras do Weber, talvez um pouco mais informal, para se divertir, para aproveitar a vida. Então, para encontrar amigos, ele fala também para sair para a cafeteria e para ir para a taberna. Aí, em contraste, então, com isso, você tem o empresário propriamente capitalista no espírito, não só no modo de produção. Tem uma ruptura nessa tradição. Primeiro porque o empresário que começa, assim, ele é um pouco mais jovem em comparação com o outro, e ele tem um novo estilo. Esse novo estilo é uma ambição muito maior de ganhar dinheiro, de lucrar muito mais, só por lucrar. Então, vocês podem ver que tem as setinhas vermelhas, que elas mudaram agora de direção. Porque o vendedor se desloca tanto para pegar o produto e também para vender o produto. Então, Weber fala no texto que geralmente tem uma mudança de locação mesmo, porque antigamente o empresário ficava na cidade e agora esse novo empresário vai para o campo, onde o tecido vai ser produzido, para poder controlar essa produção de uma forma mais intensa. Então, para garantir qualidade, também para garantir que seja mais rápida a produção, e aí ele passa a ter funcionários propriamente. Assim. E aí, em relação à venda, ele passa a se deslocar até o freguês. Por duas razões. A primeira porque é mais cômodo para o freguês, porque é mais confortável para ele. Em segundo, porque assim ele pode alcançar mais mercados. Se ele vai até a cidade X para vender o produto ali, antes ele não tinha isso, porque ele tinha que esperar que as pessoas da cidade X viessem até ele para comprar. Agora ele tem a oportunidade de, digamos, pregar a palavra do produto dele, vender o peixe, convencer as pessoas a comprar esse tecido aqui nesse exemplo. Essas mudanças acarretam em mais horas de trabalho, mas também em mais lucros, né? Porque ele está vendendo mais e ganhando mais. Só que aí você tem a ruptura de novo da tradição com o espírito capitalista, que agora o vendedor não está mais satisfeito com os ganhos, apesar de estar ganhando mais. Bom, aí ele coloca de uma forma bem simples que quem não sobe, desce. Ou seja, quem não se adapta a esse novo estilo capitalista de fazer negócios, desce na hierarquia, desce da posição social. Ele fala, então, de maneira bem objetiva, que a antiga cadência de vida pacata e aconchegante se rende à rígida sobriedade, tanto daqueles que acompanharam o passo e ascenderam, porque queriam não consumir, mas lucrar, como daqueles que permaneciam presos aos velhos hábitos, porque foram obrigados a se conter. Então, novas pessoas que se adaptaram facilmente a esse sistema ascendem socialmente e financeiramente, e aqueles que não fazem isso descem e se permanecem presos a essa tradição, não lucram e perdem o pódio social, digamos assim. Ele fala também que isso não aconteceu positivamente, você tem uma reluta muito forte em relação a isso. Ele fala de uma onda de desconfiança, de ódio por ver, uma indignação que se levanta pelo esse primeiro inovador que trouxe, digamos, essa rapidez maior para a vida e essa ruptura de valores, que é a introdução do espírito capitalista. Além disso, o Weber fala também que é uma mudança que acontece, que ela não é tangível, porque não mudaram os precedentes históricos para ter essa mudança no sistema. Foi mais uma mudança de mentalidade que foi validada, então, pela religião, pelo protestantismo.
porque não mudou os precedentes históricos, no sentido que não mudou necessariamente a classe que estava dominante. E também não entrou novo dinheiro, entrou só o espírito capitalista mesmo. Então, agora falando um pouco de quem foram os agentes da introdução capitalista e do alavancamento do sistema capitalista, que não foram aventureiros, no sentido de que não foram... Ele fala aventureiros porque um pouco para trás, acho que a Giovana comentou até, que não foi o capitalismo que inventou a ganância, não foi o capitalismo que inventou a vontade e a ambição por poder, e por controle, por dinheiro, mas que antigamente eram só uns aventureiros meio perdidos assim pela história. Não era uma grande quantidade de gente que estava fazendo isso. E também não eram os ricaços, ou seja, quem já estava na classe dominante, quem já estava com a detenção do poder de capital, que fizeram essa mudança, mas foram os homens comuns, entre aspas. Foram criados na dura escola da vida. E aí eles se tornaram sóbrios e constantes. E aí se devotam, por causa disso, por essa vida dura, a causa burguesa e a ascender socialmente. E aí, então, voltando um pouco também para a questão dos trechos do Benjamin Franklin, você tem meio um tipo ideal do capitalista, do empresário capitalista, que ele é modesto e ascético, porque ele não vai gastar o dinheiro dele, não vai ter uma vida, digamos assim, luxuosíssima, com muita ostentação. Ele se esquiva da ostentação e da despesa inútil, porque, de novo, é ganhar dinheiro por ganhar, não ganhar dinheiro para você poder aproveitar mais a vida. Ele coloca, de sua riqueza, nada tem para si mesmo, a não ser a irracional sensação de cumprimento do dever profissional. Aqui ele introduz a irracionalidade, que ele vai trazer a partir de agora, como espírito capitalista. Então ele coloca que o espírito capitalista é irracional. E acho que aqui dá para fazer um paralelo, talvez informal demais, infantil demais, mas da imagem do tio Patinhas, que tem um cofre cheio de moedas e ele não faz nada com essas moedas. Ele só fica olhando para elas. Então é essa sensação de cumprimento do dever profissional, porque agora o trabalho entrou como uma vocação, não mais como só uma coisa que existe para você obter coisas, mas como o destino divino, assim. Voltando então para a questão da religião, essas qualidades morais do tipo ideal capitalista, você pode achar que elas são individuais desses homens criados na dura escola da vida, que não tem nada a ver com religião ou com ética social. Isso porque hoje em dia realmente não tem essa correlação tão forte entre religião e capitalismo. Para exemplificar esse trecho, ele coloca que pessoas assim, de natureza imbuída do espírito capitalista, costumam ser hoje em dia. Tem que fazer um parênteses aqui, porque o texto é de 1900 e pouquinho, 1905. Mas também é uma coisa que se adequa super bem aos dias atuais de 2020. Então, que hoje em dia, os capitalistas, se não diretamente hostis à igreja, com certeza indiferentes a ela. Porque agora o capitalismo não precisa mais se segurar e se apoiar no aval de qualquer força religiosa. Então, ele não precisa mais do protestantismo para trazer o trabalho como uma obrigação divina, justamente porque agora ele se consolidou. E agora a pressão exercida no indivíduo é um pouco diferente. É uma pressão do sistema em geral. Então, uma pessoa não vai conseguir se opor a esse sistema, ela tem que ceder a isso e trabalhar, porque sim. Bom, aí também, então, a religião se enfraqueceu nesse sentido, de que ela não precisa mais andar de mãos dadas com o capitalismo não precisa mais dela, então ficou meio de lado, e também porque a influência da religião passou a ser vista como um obstáculo, tal qual a intervenção estatal na economia. Então, dá para fazer meio um paralelo do liberalismo, assim, de que a influência eclesiástica, que a Fernanda falou lá no começo, que é do calvinismo, que era insuportável,
vai passar a ser vista como uma coisa que meio cerceia a liberdade do indivíduo e que tem que ir embora, porque os valores mudaram. Então a religião se enfraquece. Ela foi essencial no começo, mas aí depois que já foi consolidado, foi deixado de lado. Agora a gente está se encaminhando para o último PowerPoint, está acabando. O Weber coloca no texto a expressão auris sacra fames umas 3 ou 4 vezes, que é uma frase do poeta Virgílio, significa, em latim, significa maldita fome de ouro. E se encaixa super bem aqui com o que ele está descrevendo, porque ele trata esse espírito, essa ambição de ganhar por ganhar como irracional, que faz um paralelo com maldita, né? Como eu disse antes, os negócios e o trabalho constante se tornaram indispensáveis à vida, e isso é irracional justamente porque que ela não se relaciona com a visão tradicional, assim, de viver para aproveitar, trabalhar para ganhar dinheiro para aproveitar, assim, seguindo uma trajetória linear, né? Então, isso não faz sentido para a felicidade pessoal, porque você introduz um saco sem fundo, assim, digamos, na vida do indivíduo, e aí você meio que nunca fica feliz, assim. Para o homem pré-capitalista, então, acho que já ficou claro que o Weber trata isso como se fosse desprezível, completamente desprezível para o homem pré-capitalista, para o homem tradicional, porque não vai fazer sentido. Isso também repugnava a sensibilidade moral de épocas inteiras. Então, essa ambição constante de trabalhar e trabalhar e trabalhar. Aí, como um último... nas últimas páginas, assim, Weber traz o racionalismo econômico, que o capitalismo ele introduz um sistema de produção que, se você pensar na maneira científica, é muito racional, porque você está utilizando de métodos para aumentar exponencialmente o seu resultado. Então, é muito racional. Só que isso entra em conflito, entra em confronto com a irracionalidade dessa conduta. Que a partir de fazer sentido racionalmente, a partir de fazer sentido do ponto de vista científico, não faz sentido para a felicidade do indivíduo e é uma conduta que não satisfaz, não meio que chega a lugar nenhum. É isso então, gente. Obrigada por terem assistido o seminário até aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem ou postar no fórum, o que vocês acharem melhor. As nossas referências vão estar no PowerPoint, que a gente vai disponibilizar mais tarde. Vocês querem dar um tchau só? Tchau, gente. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, gente. Beijo.